Olá pessoal, nesta aula nós vamos analisar um problema relacionado à dieta. Nós vamos tentar encontrar uma dieta que seja a mais econômica possível, mas que respeite algumas restrições. Nós vamos primeiro tentar resolver o problema sem utilizar nenhuma técnica de pesquisa operacional. E logo em seguida nós vamos fazer a modelagem matemática do problema e então encontrar a solução ótima usando programação linear. Vamos ao exemplo. Então vamos começar lendo o enunciado do problema. Poliana deseja diminuir seus gastos com alimentação sem comprometer sua saúde. Para tanto, listou suas comidas preferidas e seus valores nutricionais. Então vejamos aqui na tabela os 6 alimentos que a Poliana listou: arroz, aveia, frango, leite, ovos e pudim. Para cada um desses alimentos, ela definiu o que seria uma porção, colocou também a quantidade de calorias de cada porção, a quantidade de proteínas, a quantidade de cálcio e o preço de cada porção dos alimentos. Continuando aqui embaixo. O médico de Poliana recomendou que ela consuma diariamente pelo menos 2.000 calorias, 55 gramas de proteínas e 800 miligramas de cálcio. Então veja que como está escrito pelo menos 2.000 calorias, isso significa 2.000 calorias ou mais. Também 55 gramas de proteínas ou mais, 800 miligramas de cálcio ou mais. Continuando. Além disso, Poliana colocou limites para o número de porções diárias de cada alimento: 2 de arroz, 4 de aveia, 3 de frango, 8 de leite, 2 de ovos e 2 de pudim. Esses limites para o número de porções são limites máximos, ou seja, ela pode consumir no máximo 2 porções de arroz por dia, no máximo 4 porções de aveia e assim por diante. E a nossa tarefa nesse problema é montar um cardápio aceitável para a Poliana e que possua o menor custo possível. O que significa um cardápio aceitável? Um cardápio aceitável é aquele que obedece a todas essas restrições. E como nós vamos estar preocupados com o custo do cardápio, então teremos que levar em conta os valores dessa última coluna também. E antes de a gente continuar com a resolução desse problema, eu quero deixar um desafio. Tente você, com papel e caneta, resolver esse problema sem utilizar nenhuma técnica de pesquisa operacional. Gaste de 20 a 30 minutos montando um cardápio aceitável para a Poliana e tente fazer com que o custo desse cardápio seja o menor possível. No final da aula, vamos comparar o cardápio que você montou e o custo que você obteve com os valores ótimos resolvidos com técnicas de pesquisa operacional. E aí, montou o seu cardápio? Se você montou, compare os valores que você obteve com os valores dessa tabela. E se você não fez a tarefa, vamos simplesmente analisar a tabela juntos. Nessa tabela estão os resultados de grupos de alunos que resolveram o problema quando eu apliquei numa aula presencial. Eu dividi a sala em 6 grupos e pedi que cada grupo montasse o cardápio aceitável para a Poliana. Então, no final do tempo, os grupos tinham que me falar a quantidade de porções de cada alimento. Nessa tabela, esses tracinhos significam que o alimento não foi escolhido, ou seja, o número de porções é igual a 0. E a partir dos valores que eles me forneceram, eu calculei a quantidade total de calorias, a quantidade total de proteínas, de cálcio e o custo desse cardápio. Todos esses valores, obviamente, poderiam também ser calculados pelo grupo, pois basta usar os valores da tabela. E tem 2 perguntas que eu quero responder junto com vocês. A primeira é a seguinte: todas as soluções são viáveis? Ou seja, todas essas soluções são de cardápios que atendem os requisitos do problema? E a segunda pergunta é:
Será que algum grupo achou a solução ótima? O que é a solução ótima? É a solução viável que possui o menor custo possível. Para saber se cada uma dessas soluções é viável, a gente tem que lembrar dos valores mínimos de calorias, proteínas e cálcio que o cardápio deveria atender. Para calorias, esse valor mínimo era 2.000. Proteínas, ele era 55 gramas. E para cálcio, o valor mínimo era 800 miligramas. Olhando então para as soluções, a gente vê que a solução 1 satisfez todos os requisitos, a solução 2 também satisfez, a solução 3 não satisfez o requisito de calorias, a solução 4 satisfez todos os requisitos, a solução 5 também e a solução 6 também. Então, dessa tabela, temos que a solução 3 não é uma solução viável. Portanto, a gente nem vai considerar esse custo aqui que ela obteve, já que o cardápio não atende aos requisitos do problema. Havia também os limites máximos nos números de porções, e eles eram 2 porções de arroz, 4 porções de aveia, 3 de frango, 8 porções de leite, 2 porções de ovos e 2 de pudim. Vamos verificar então se todos os grupos conseguiram atender a esses requisitos. Veja que o grupo 1 atendeu aos requisitos, o grupo 2 também, o grupo 4 atendeu a todos os requisitos, o 5 também, porém o grupo 6 não atendeu, devido a esse valor 5, uma vez que o número máximo de porções de aveia teria que ser 4. Portanto, nós eliminamos da nossa análise o grupo 6 também. Dessa forma, restaram 4 grupos com soluções viáveis: o grupo 1, o 2, o 4 e o 5. E os custos obtidos por esses grupos estão aqui nessa última linha. O grupo 1 obteve um custo diário de 13,26, o grupo 2, 10,40, o grupo 4, 9,25 e o grupo 5, 11,10. Portanto, desses 4 grupos, o que obteve a melhor solução foi o grupo 4 com 9,25. Será que essa solução é a solução ótima do problema? Nós vamos descobrir isso ao final do vídeo. E você, conseguiu chegar a uma solução viável? Conseguiu um valor melhor do que 9,25 para a sua solução? Se você obteve um valor próximo de 9,25, parabéns! E se você não conseguiu, parabéns também por ter tentado. Muito bem, vamos ver agora como a gente pode fazer a modelagem matemática desse problema. E o primeiro passo na modelagem é fazer a definição das variáveis. Nesse problema, como nós temos 6 alimentos, e o que a gente precisa decidir é quanto de cada alimento deve ser consumido, nós podemos criar as variáveis x e y, sendo que o i varia de 1 até 6. Eu quero enfatizar que a definição das variáveis deve ser sempre muito precisa. Então, eu não posso simplesmente dizer que o arroz vai ser o x1. Eu preciso dizer qual é a unidade de medida do x1. Por exemplo, aqui nós estamos utilizando porções diárias de arroz. Poderia ser, por exemplo, quilos de arroz, ou então colheres de arroz. Mas nunca simplesmente dizer arroz. Nesse problema, como todos os dados estão em função das porções, fica mais fácil definir o x1 como as porções diárias de arroz. E analogamente para os outros alimentos. Então, o x2 vão ser as porções diárias de aveia, x3 as porções diárias de frango e assim por diante para o x4, x5 e o x6. Agora que nós temos as variáveis bem definidas, vamos partir para a construção da função objetivo. E essa função tem que estar ligada, obviamente, ao objetivo do problema, que nesse caso é obter uma dieta de menor custo possível. Se nosso objetivo está associado ao custo,
Vamos olhar então para essa última coluna da tabela, onde estão os preços de cada porção dos alimentos. E como a gente calcularia o preço de uma dieta? Simplesmente multiplicando os valores dessa coluna pelas variáveis correspondentes. Então, aqui embaixo, veja que nós temos a função objetivo 1,9x1. Esse 1,9 veio do preço unitário da porção, que é 1,90. Se no final do problema a gente chegar à solução de que o x1 é igual a 2, por exemplo, então qual será o custo da dieta? Será exatamente 1,9 vezes 2, ou seja, 3,80. E de modo análogo, a gente multiplica cada um dos outros valores dos preços unitários pelas variáveis correspondentes. Então, temos aqui 0,3 vezes x2, 2,4 vezes x3 e assim por diante, até o último termo, que é o 2,0 vezes o x6. E lembrando que nós queremos o menor custo possível, o nosso objetivo, portanto, é minimizar o valor dessa expressão. Assim, está definida a nossa função objetivo desse problema. Vamos agora montar as restrições desse problema. E aqui nós temos 3 restrições, que são as quantidades mínimas de calorias, de proteínas e de cálcio. Eu copiei aqui o pedaço do texto que mostra onde estão essas restrições. O médico de Poliana recomendou que ela consuma diariamente pelo menos 2.000 calorias, 55 gramas de proteínas e 800 miligramas de cálcio. Vamos começar então pela restrição de calorias. Portanto, vamos olhar para esta coluna, que mostra a quantidade de calorias de cada porção dos alimentos. Qual é a quantidade total de calorias da dieta? A quantidade total é dada por essa expressão aqui embaixo. Então, o primeiro termo vai ser 260 vezes x1, e esse 260 veio desse valor aqui. O segundo termo é o 110 vezes x2, e o 110 veio desse valor aqui. E assim por diante, vamos somando todos os termos até o último, que é o 420 vezes o x6, que veio desse 420 aqui. Assim, o lado esquerdo dessa expressão fala para a gente qual é a quantidade total de calorias da dieta, dependendo dos valores de x1, x2 até o x6. E esse valor tem que ser o quê? Maior ou igual a 2.000, que é a restrição dada pelo médico. Assim, temos a primeira restrição do problema dada por essa expressão. Vamos agora para a segunda restrição, que tem a ver com a quantidade de proteínas. Assim, vamos olhar para esta coluna que mostra a quantidade de proteínas por porção de cada alimento. E a expressão que a gente vai escrever para essa restrição é análoga à expressão anterior. A diferença é que nós vamos utilizar os valores desta coluna multiplicados pelas variáveis correspondentes. Temos aqui, portanto, a expressão que calcula a quantidade de proteínas consumidas pela dieta, dependendo dos valores de x1, x2, x3 e assim por diante até o x6. E essa quantidade, que é o lado esquerdo dessa desigualdade, tem que ser maior ou igual a 55. Aqui está, portanto, a segunda restrição do problema. E a terceira restrição, análoga às outras duas, tem a ver com a quantidade de cálcio. Assim, observando os valores dessa coluna, cada um dos valores que nós temos aqui para os alimentos são multiplicados pelas variáveis correspondentes, construindo essa expressão que está aqui. O valor que está à esquerda do sinal de desigualdade mostra a quantidade total de cálcio da dieta construída, e esse valor tem que ser maior ou igual a 800.
E aqui nós temos a terceira restrição do problema. Já temos a função objetivo, já temos as restrições. Vamos agora colocar na formulação os limites para as variáveis. E esses limites vêm lá do enunciado em que a Poliana define o número máximo de porções de cada alimento. Lembrando, são 2 de arroz, 4 de aveia, 3 de frango, 8 de leite, 2 de ovos e 2 de pudim. E esses limites estão mostrados aqui nessa coluna. Então, simplesmente colocamos a expressão x1 menor ou igual a 2, que se refere ao número máximo de porções de arroz. Depois, x2 menor ou igual a 4, que se refere ao número máximo de porções de aveia, e assim por diante para as outras variáveis. Finalmente, precisamos dizer que todas essas variáveis são não negativas, já que elas são porções de alimentos. Não faria sentido ter uma variável que é igual ao número negativo. Temos aqui, então, a formulação completa desse problema. Começando aqui em cima com a definição das variáveis, depois a função objetivo, as 3 restrições do problema e os limites para as variáveis. Por último, a restrição de não negatividade de todas as variáveis. Aqui eu decidi colocar todas as variáveis na mesma coluna. Então a gente tem todos os x1, um embaixo do outro, depois todos os x2 e assim por diante. Pode ter ficado um pouco esquisito o x1 desse lado menor ou igual a 2 desse lado. Essa maneira de escrever não é obrigatória, foi simplesmente uma escolha por uma questão de estética. Agora vamos ver qual é a solução ótima desse problema. E essa solução ótima foi obtida utilizando um software chamado LP Solve. Eu fiz um vídeo explicando como eu utilizei esse software para resolver esse problema. E eu coloquei o link para essa explicação na descrição desse vídeo logo abaixo. Depois de resolver o problema no LP Solve, a gente obtém essa solução que está aqui. x1 igual a 0, x2 igual a 4, x3 igual a 0, x4 igual a 4,5, x5 igual a 0 e x6 igual a 2. Traduzindo os valores das variáveis para o que elas significam, a Poliana deve consumir, portanto, 4 porções de aveia todos os dias, 4 porções e meia de leite e 2 porções de pudim. E se a gente pegar esses valores das variáveis e colocar na expressão da função objetivo, o custo dessa dieta é 9,25. E esse é o menor valor possível para um cardápio que atende a todos os requisitos. Lembrando lá dos grupos que fizeram a resolução na mão, teve um que conseguiu chegar nesse valor de 9,25. Todos os outros grupos obtiveram dietas que eram mais caras do que esse valor que está aqui. Para finalizar, eu quero deixar aqui o livro da onde eu tirei esse problema, que é o livro de Programação Linear do autor Shivatal. Esse livro é muito bom, embora hoje esteja um pouco difícil de encontrar. No exemplo do livro, o nome da personagem é Polly, que eu traduzi para Poliana. E os alimentos também não são exatamente os mesmos, porém os números são todos iguais. Espero que vocês tenham gostado e se tiverem alguma dúvida ou algum comentário, podem escrever aí embaixo do vídeo. E não esqueçam de assistir o vídeo no qual eu explico como utilizar o software LP Solve para resolver esse problema. Obrigado e até a próxima aula.